Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Vamos ler? Parábola da figueira estéril. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: Este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma analogia da figueira estéril conosco, com a situação que vivemos nesse mundo, com o nosso relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer? Então vamos ouvir. Fique até o final do vídeo. Vamos ouvir o que Deus tem para nós hoje. Jesus propôs uma parábola. Um homem possuía uma figueira cultivada em meio a grandes plantações de videiras. Nós somos assim. Deus nos criou em meio a muitas outras pessoas. Nós estamos no meio de uma sociedade. Nós estamos entre várias pessoas. Nós somos um no meio de vários. Então a figueira aqui estava em meio de grandes plantações de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. Nós estamos em meio a várias pessoas, a uma grande população. E certo é que alguns já estão dando fruto. Alguns já ouviram a palavra do Senhor, já conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, já se renderam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o seguem de todo o coração, seguem os seus passos, têm a sua palavra, a sua vontade como a primícia em suas vidas. Mas, em meio a toda essa multidão, em meio às videiras, tinha uma figueira estéril. Em meio a toda essa multidão, há pessoas que estão sem saber o que fazer na vida. Há pessoas que não estão dando fruto. Há pessoas que estão quase que isoladas, porque não fizeram uma opção na vida ou não conseguem fazer uma opção na vida. E muitas vezes essas pessoas estão isoladas, estão perdidas por nossa culpa. Porque nós que estamos ao redor, como a videira, várias videiras, plantação de videiras, uma analogia, nós muitas vezes vemos essa pessoa, sabemos que ela existe e a ignoramos. Essa pessoa está em meio a nós, nós estamos ao redor dela como as videiras estavam sobre essa videira estéril e nós não fazemos nada. O que podemos fazer? Grandes coisas nós podemos fazer. E sabe qual é a maior delas? É levar as boas novas. É falar do Evangelho de Cristo a essas pessoas. É levar a palavra de Deus a essas pessoas. É estar próxima delas. Não próxima fisicamente, como as videiras estavam uma das outras ali, mas próxima espiritualmente. Que nos levará algumas vezes a estar próximos fisicamente, mas espiritualmente. Estarmos em constante oração, estarmos fortalecendo-as na fé, pregando a palavra, mostrando a verdade, o caminho, a verdade e a vida que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja de que forma for, seja através de uma carta, seja através de um diálogo, seja através de um vídeo como este. Então nós somos essa videira, mas sempre tem em meio a nós que já seguimos a Jesus Cristo, já entregamos a vida para Jesus, já conhecemos a palavra de Deus, mas sempre existe em meio a nós, em meio a toda a população, pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus Cristo, que estão perdidas, estão muitas vezes sem saber o que fazer. Então aqui é uma analogia em relação às videiras e a videira estéril.
E por isso recomendou o vinicultor: esse é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa videira e não a acho. E muitas vezes nós que estamos ao redor dessas pessoas, nós queremos tirar delas coisas que para nós são importantes. Muitas vezes nós queremos que essas pessoas ajam como nós agimos. Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos que essas pessoas ainda não tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Essas pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus. Essas pessoas ainda não percorreram o caminho, a verdade e a vida, não se achegaram a Jesus. Não tiveram um encontro real com Jesus. E nós muitas vezes queremos que elas venham agir como nós agimos. Nós queremos que elas ajam na forma que Deus espera que elas venham agir ou que nós esperamos. Mas não é assim. Aqui, quando nós vemos aqui, ele diz: é o terceiro ano que venho buscar e não acho fruto. E aí nós não achamos fruto, não achamos aquilo que procuramos naquela pessoa, então nós a isolamos. Nós a deixamos de lado porque elas não correspondem àquilo que nós buscamos. Você já fez isso? Já fez isso com alguém ou já sofreu isso? Acontece. Porque nós não achamos o que nós buscamos naquela pessoa, nós a isolamos, nós a afastamos, nós a cortamos, lançamos fora de nossas vidas, porque elas não correspondem àquilo que nós queremos. E muitas vezes, ou algumas vezes, o que queremos não é o que Deus quer, né? Mas mesmo quando nós sabemos que é o que Deus quer, se nós não achamos nessa pessoa que está no nosso redor, ou da qual nós estamos ao redor, aquilo que Deus quer e que nós sabemos que Deus quer, nós a cortamos, nós a jogamos fora, nós a isolamos, nós a tiramos do nosso caminho, da nossa vida. É o que o Senhor aqui, que foi visitar a videira, queria fazer. 3 anos, não acho fruto. Quantas vezes você fala, mas tem que agir assim, mas a palavra de Deus é assim, mas você tem que fazer assim, a pessoa não faz, então, mas eu quero que ela faça isso, mas eu faço isso, eu sou exemplo, tem que fazer. E cortamos, isolamos. E foi o que o Senhor aqui falou. Não acho fruto. Então, para que ela vai ocupar a terra boa? A gente fala. Por que essa pessoa vai continuar na minha vida? Por que essa pessoa vai continuar? Eu vou continuar ao redor dela. Se ela não dá fruto nenhum, se ela não faz o que eu quero, se ela não age como eu espero que ela haja, se ela não age como eu acho que Deus quer que ela haja, para que eu vou continuar ao redor dela? E cortamos, isolamos. Vou tirar de perto de mim, vou tirar da minha vida. Né? Foi o que o Senhor aqui disse. Mas o vinicultor, aquele que cuidava daquela videira, quando nós cuidamos de alguém, quando nós amamos alguém, nós não esperamos muito dessa pessoa. Nós queremos mais nos dar a essa pessoa, nós queremos mais acolher essa pessoa, nós queremos mais estar perto, nós queremos mais sentir a presença daquela pessoa, ainda que nos dê muito trabalho. A videira estéril deu trabalho para o vinicultor. Sim, ainda que nos dê muito trabalho, mas nós estamos ali para ajudar, para cuidar, porque nós temos um amor por aquela pessoa, ainda que não seja correspondido. A figueira não dava os frutos que o Senhor esperava, mas o vinicultor sabia que ela precisava de cuidado, que ela precisava de atenção. E nós precisamos pensar isso. Deus coloca pessoas em nossas vidas que às vezes nós achamos que é para nos ajudar, para fazer aquilo, para ser como nós queremos, e é o contrário. É para que nós venhamos ajudá-la, para que nós venhamos estar perto. E certamente vamos aprender muito com aquela vida, com aquela experiência, com aquela pessoa. Se nos permitirmos estar junto daquela pessoa sem dar primazia para os nossos interesses, a nossa vontade. E o vinicultor estava cuidando da videira estéril, então ele já tinha um amor por ela, ele já tinha um zelo por ela. E ele não queria que ela fosse cortada, ele queria que ela se mantivesse ali, porque ele acreditava nela. Nós temos que acreditar mais nas pessoas, nós temos que acreditar que ninguém é ruim totalmente, que há coisas boas na pior pessoa que está ao nosso redor, pior aos nossos olhos, porque Deus não faz acepção de pessoas, para Deus não tem pior ou melhor. Então ele acreditava naquela videira. Nós temos que acreditar nas pessoas, nós temos que acreditar que elas podem mudar. Algumas não mudam porque não querem.
mas podemos dar uma chance, podemos estar perto. E foi o que o vinicultor falou: não, deixa por mais um ano, eu vou cuidar dela, vou cavando, continuar cavando e vou adubando. É isso que Deus espera que nós venhamos fazer, que nós venhamos cavar ao redor, quer dizer, tirar do redor daquela pessoa que nós estamos cuidando, que nós estamos junto, que Deus colocou na nossa vida, aquilo que a está tornando cega para a verdade, aquilo que está fazendo com que ela saia da palavra de Deus, aquilo que está trazendo morte física ou espiritual para ela, aquilo que pode trazer uma doença, tirar, cavar, limpar, tirar as ervas daninhas de redor daquela pessoa e colocar uma terra boa, uma terra adubada. Deus quer que venhamos adubar aquela pessoa, como ele adubou aqui, a videira estéril, eu vou adubar. Como que vamos adubar? Nós vamos adubar com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa exortação, porque amar, cuidar, não é aceitar tudo, não. Não é ver o erro e concordar com o erro, mas sim, com o nosso amor, com os nossos atos, com as nossas atitudes, nós demonstrarmos o erro para aquela pessoa, para que ela possa ser liberta, para que ela possa ser transformada. É isso que o vinicultor fez com a videira estéril. Ele começou a adubar, ele começou a colocar a melhor terra, cavando ao redor, tirando as ervas daninhas, tirando tudo aquilo que tirava a força daquela videira. Nós precisamos tirar tudo que tira a força daquela vida que está ao nosso redor. Nós precisamos tirar as ervas daninhas e colocar o adubo. O adubo tem que vir de nós, o nosso amor, a nossa paciência, a nossa dedicação, o nosso bom senso para entender a pessoa, o nosso bom senso para não querer que essa pessoa seja o que nós queremos que ela seja ou fazer o que nós queremos que ela faça, mas tentar mostrar a verdade para ela, a verdade que está na palavra de Deus, tentar mostrar a vontade de Deus para ela e não o que nós queremos. E assim ele adubou e nós devemos adubar. Então agora aqui nós falamos, deixa mais um ano, o vinicultor falou, deixa mais um ano. Nós temos que dizer, deixa ela viver, deixa ela ter vida, Deus, enquanto o Senhor quiser, dentro da tua vontade. O que depender de mim, eu vou colocar adubo, eu vou adubar com a minha paciência, com o meu amor, com a minha presença, com a minha intercessão por ela. Eu vou mostrar o certo, vou tentar cavar, tirar as ervas daninhas, tudo que pode levá-la ao caminho que não vem de ti. Tem uma experiência uma vez de uma pessoa que ela estava indo para um caminho muito errado, que traria a ela não só a morte espiritual, como a morte física. E eu sei que foi Deus que me deu orientação para tirar aquela pessoa daquele ambiente. E eu consegui, pela graça de Deus, trazer aquela pessoa para um ambiente mais próximo a mim, inclusive no trabalho. E essa pessoa mudou totalmente, mudando o ambiente. Às vezes nós temos que tirar a figueira daquela terra estéril e colocar numa outra terra que é melhor. Não é a figueira o problema é a terra onde ela está. E eu trazendo essa pessoa para junto de mim, para o meu ambiente, a vida dela transformou por completo. Ela se casou, ela deixou o mau caminho, e louvado seja o Senhor, hoje é uma serva de Deus, hoje serve ao Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa. Então, às vezes, nós temos que mudar de terra, mudar de lugar, pegar aquela figueira estéril e colocar em outro lugar, adubar a terra. E nós temos que dar o nosso adubo para ela, né? Então, aí, deixa mais um ano. Não, nós não podemos desistir das pessoas, irmãos. Porque uma vez Deus falou para mim, o que eu vou cobrar de vocês são as pessoas que eu coloquei ao redor de vocês. E eu tive uma experiência muito grande com isso. Não vou contar agora, porque senão se estenderia. Mas o que eu vou cobrar de vocês são as pessoas que eu coloco diante de vocês. Nós não podemos desistir das pessoas. Nós não podemos. Muitas vezes nós temos que mudar a terra, adubar, tirar de um local, colocar em outro, tirar do ambiente que ela está. Mas não desistir. E nós fizemos isso, uma analogia da videira em relação a nós. Agora vamos fazer rapidamente uma analogia da videira em relação a Jesus Cristo. Então aqui, em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Videira agora somos nós, servos de Deus, pessoas.
né? E em meio à grande plantação de videiras, contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou. Muitas vezes, nós não estamos dando os frutos que Deus procura em nós, que Deus já nos deu condições de dar. Nós não estamos dando o fruto que Deus espera. E Deus chega até nós e olha para nós, Jesus chega até nós e olha para nós e fala, não deu fruto, não fez ainda o que era para fazer. Eu já mostrei, eu já falei, eu já exortei, eu já mostrei na minha palavra, não fez. E aí alguém chega e fala assim, o diabo, por exemplo, chega e fala assim, como fez com Jó. Tira tudo, põe a doença, faz isso com ele, tira todos os bens, tira o filho para ver se ele vai continuar com o Senhor. E aí vem alguém como o diabo e diz, corta, joga fora, desiste, né? Mas Jesus, agora como um vinicultor, diz, não, não, vou dar mais uma chance, vou dar muitas chances até o dia que ela esteja aqui na terra, até o dia que ela parta daqui da terra. Eu estarei à porta batendo para ela abrir. E se ela ouvir minha voz, entrarei, cearei com ela, será comigo. Seremos um. Jesus disse, não corta, não lança fora. Tanto é que ele falou para Satanás, não toque na vida de Jó. Quando ele falou para Satanás, não toque na vida de Jó, ele falou, não corte, não lance fora, não acabe com Jó. Pode colocar as pragas ali na videira, mas destruir não. Porque eu não desisto dessa figueira. Eu não desisto dessa videira. Eu não desisto dessa plantação. Eu não desisto dessa pessoa. Porque meu filho morreu por ela. E eu tenho todos os adubos para adubar esta pessoa. Eu tenho a boa terra para colocar sobre essa pessoa. Jesus é o vinicultor agora aqui. E ele diz, não destrua, não corte. Eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou trazer a boa terra. E eu vou dar outra chance para ela. Até o último suspiro dela, eu darei essa chance para ela. Até o último suspiro dela, eu mostrarei o caminho, a verdade e a vida que é o meu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu darei chance, eu darei oportunidade para que ela trilhe esse caminho, para que se converta do mau caminho e volte para mim, e venha para mim, o verdadeiro e único caminho, diz o Senhor Jesus. Irmãos, Jesus não desiste de nós. Jesus tem todo o adubo que nós precisamos. Ele tem a paz, ele tem a saúde, ele tem a cura, ele tem a libertação, ele tem o Espírito Santo. Ele tem os dons e o fruto do Espírito Santo. Eles têm todo o antídoto que nós precisamos para viver nessa terra da forma que Deus espera que venhamos viver nessa terra, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Nós que somos ruins, nós que saímos da vontade de Deus, porque não deixamos Deus nos adubar, não deixamos Jesus colocar o adubo sobre nós, e o adubo dele vem da palavra dele, vem da habitação do Espírito Santo dele em nós, vem da presença de Deus em nós. Nós nos deixamos, irmãos. Quando nós não deixamos, Jesus não pode fazer, porque ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus não nos força a nada, Deus não nos força nem mesmo a querer seguir os passos de Jesus, Deus não nos força a querer amar o nosso próximo, Deus não nos força a amá-lo, Deus não nos força a seguir a palavra de Deus, Deus não nos força a afastar da mentira, da prostituição, do vício, das drogas, da confusão, da contenda. Deus não nos força a nada, ele simplesmente lança sobre nós o adubo, a palavra dele, a presença dele, o Santo Espírito, ele lança os ensinamentos dele. Ele coloca sobre nós a fé, ele coloca sobre nós a força que vem dele, para que venhamos crescer de fé em fé, até o dia que possamos herdar a coroa da vida, até o dia que possamos herdar a salvação, para que venhamos dar fruto, para as pessoas que nos veem, vejam que nós não somos pessoas que estamos afastados de Deus, mas vejam a presença de Deus em nós, vejam o agir de Deus em nós e através de nós. É isso, irmãos. Jesus é o vinicultor aqui. Nós somos a videira. Muitas vezes não damos o fruto que Deus está esperando, que Jesus está esperando. Ele chega para colher e não acha esse fruto.
E nós sabemos se vamos dar esse fruto na hora que nós passamos por dificuldade, na hora que Jesus espera uma reação nossa e nós não fazemos. E nessa hora sempre vai ter alguém para dizer, lança fora, corta, joga, desiste, Senhor. Mas Jesus diz, eu não desisto. Eu dou outra chance, eu dou outra oportunidade, eu estou aqui, eu bato a porta, se abrir vai entrar, eu vou entrar, vai cear comigo, vai ter a vida eterna, vai ter a salvação, e comerá o melhor da terra, se ouvires as minhas palavras e atentares a ela, comerá o melhor da terra. É isso que Jesus faz, irmãos. Jesus nos dá a chuva, Jesus nos dá a força, Jesus nos dá a chance, Jesus nos dá a oportunidade. Então, essa videira estéril, muitas vezes pode ser nós mesmos, nós que já estamos seguindo a Jesus. Algumas vezes os que não estão seguindo, como a analogia que eu fiz em relação à figueira e a nós. Outras vezes, somos nós mesmos, que Jesus vem colher o fruto e não acha o fruto. Mas Ele não desiste de nós. Se Jesus não desiste de nós, nós não temos motivo para desistir das pessoas que Deus coloca diante de nós. Não importa quantas videiras estejam ao redor daquela pessoa, não importa, daquela figueira, não importa. Quantas pessoas estejam ao redor daquelas pessoas, se Deus a aproximou de você, se Deus a colocou junto de você, você tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa. E se você escolheu a seguir a Jesus de todo o coração, você tem a responsabilidade de produzir o fruto que Deus espera que você produza. Irmãos, mas louvado seja o Senhor, que tudo isso não depende de nós. Depende unicamente de nós querermos entregarmos a vida a Jesus, reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, segui-lo de todo o coração. Depende unicamente de nós decidirmos obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, colocar Jesus como primícia nas nossas vidas, colocar a vontade de Deus acima de nossas vontades e segui-lo de todo o coração, porque todo adubo, toda força, toda paz, toda cura, toda alegria, toda a cura, libertação, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terra boa vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquele que não desiste de nós, irmãos. A nossa força vem do Senhor. Basta que queiramos, basta que deixamos que Jesus Cristo, como um vinicultor, nos guarde, nos guie, nos proteja, nos ensine, nos admoeste e nos conduza em vitórias e glórias por Cristo Jesus. A opção é nossa. O vinicultor nunca vai desistir de nós. Jesus nunca vai desistir de você. Você pode. É só você querer. Jesus diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É só você pedir. Senhor, eu quero que o Senhor assuma a minha vida. Eu quero que o Senhor cuide de mim como o vinicultor cuida da figueira. Eu quero, Senhor. E basta você pedir de todo o coração. Jesus entrará na sua vida, o Espírito Santo habitará em você. E você será adubado, regado, conduzido, cuidado, zelado por quem é o único e soberano Deus. O Deus trino, fiel, justo e misericordioso, contra o qual não há poder. Não há poder que sobrepõe o poder do nosso Deus. Não há amor que sobrepõe o amor de Deus por você. Amém? A escolha é sua. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E seja um instrumento de Deus na vida das pessoas que Deus coloca ao teu redor. Não tire, não machuque, não destrua. Traga junto, acolha, cuide. Coloca do teu adubo. Se você é melhor que aquela pessoa, se você tem coisas melhores que ela, que você não viu nela, dá um pouco do que você tem para ela. Isso não é só material, não. É espiritual, é emocional, é físico. Deus sabe porque Ele colocou aquela pessoa ao teu redor. Você precisa saber também. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muita graça, muita proteção. E semana que vem nos vemos novamente. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.